Cumprimente seu irmão do lado aí. Diga uma palavra de vitória para ele, esperança, de alegria. Né? Quebra um pouco aí, faz um exercício aí, abraça, cumprimente. Conjunto, Deus abençoe vocês. Kátia, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a cada um aqui. Luiz, Deus abençoe. Roberta, Deus abençoe sua vida. A palavra de Deus diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só o fato de nós estarmos aqui é alegria para nossas vidas, né? E estar na comunhão dos irmãos, dos santos, né? Como diz Paulo, dos santos na presença de Deus, é mais que alegria isso, né? São momentos que nós temos que esperar, né? Com ansiedade, um culto de domingo, um culto de quarta-feira, um culto de célula, uma reunião de estudo da palavra. São momentos preciosos que a gente tem que valorizar nos dias tão difíceis que são hoje, dias turbulentos, né? Quando a gente se reúne com o irmão, quando a gente se reúne com os filhos de Deus, para prestar qualquer tipo de honra a eles, seja estudo da palavra, Deus abençoe, estudo da palavra, seja louvor, seja pregação, não importa, você tem que ir com o coração alegre, porque é uma oportunidade sem igual que você está tendo, amém? Eu agradeço a Deus, aos nossos pastores, pela oportunidade de estar aqui, para pregar a palavra a vocês. O pastor Adolfo não está hoje, ele está visitando as igrejas, todos sabem, ele é superintendente regional, e uma vez por mês ele tem que ir nas igrejas, fazer uma visita nas igrejas como superintendente, né, pastora Fátima? Né? E ele, para a honra de Deus, me deu essa oportunidade de estar aqui e trazer a palavra de Deus para você. Ou seja, dar continuidade ao culto a Deus que você começou no momento que você acordou. Você sabia disso? Cara, quando você abriu o olho hoje, você começou um culto a Deus. E esse culto está se estendendo até esse momento. Eu não sei quantas coisas aconteceram na sua vida. Você orou, você adorou, você saiu com a sua família, você almoçou em comunhão com os seus filhos, com os seus parentes. Tudo isso é para a honra e glória do nome do Senhor, não é? Cada coisa que você faz é para a honra e glória do nome de Deus. Então é uma forma de cultuar ao nosso Deus. Então cada vez que a gente acorda e abre os nossos olhos e respira, né? É o culto que nós estamos prestando a Deus. E hoje nada mais é, esse momento que nós estamos aqui, a continuidade desse culto que hoje, a hora que você acordou, você deu início. Amém? Que a palavra de Deus possa penetrar no teu coração hoje, que a palavra de Deus possa renovar as suas forças, e que a palavra de Deus possa trazer edificação para a igreja no dia de hoje. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 4, do versículo 12. Hebreus 4, 12. Hoje nós vamos trabalhar muito em cima da palavra de Deus, das folhas da palavra de Deus, em alguns livros. E nós vamos tratar do assunto para os dias de hoje, importantíssimo, um assunto que na minha adolescência e na minha juventude, né, a gente buscava com ansiedade, né, algo que o cristão de hoje tem que buscar com ansiedade, tem que continuar buscando. O povo de Deus não pode se omitir. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Amém? Hebreus 4, 12. Um pequeno versículo, mas que vai ter um grande, né, fundo aí para a sua vida, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E essa mesma palavra penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas. Esta palavra é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Amém? Curva sua cabeça antes de sentar, vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade, Senhor Deus. Pela graça do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja, Senhor Deus. Por esta palavra que chegou até nós através de homens usados pelo Espírito Santo. Obrigado por esta palavra, Senhor Deus, que nos alimenta e edifica. E que esta palavra, Senhor, possa entrar nos corações agora. E o Espírito Santo, como revelou a mim, possa revelar a tua igreja nesta noite. Em nome de Jesus te agradeço. Amém. A igreja pode se assentar.
A igreja pode se sentar. Quantos se alimentaram pelo menos uma vez no dia de hoje? Fizeram pelo menos uma refeição no dia de hoje. Uma refeição pode ser o cafezinho da manhã, um pingado, né? Motoristas aí, né? Um pingado. Né? Quantos se alimentaram? A maioria se alimentou? Ou o almoço, ou a janta, ou alguns que não jantaram ainda, né? Isso faz parte da rotina do ser humano. Não faz parte da rotina do ser humano? Quando você levanta, né? Alguns que, né, já tomam o seu café, já tem o seu horário de almoço, os funcionários já têm o horário de almoço na empresa. Ou seja, a refeição, ela é uma coisa quase que obrigatória na vida do homem, do ser humano, né? O nosso corpo depende muito das refeições, do cafezinho da manhã. Há pessoas que têm pressão, que nem eu tenho um pouco de pressão baixa, né? Não parece, mas eu sou pressão baixa, né? E se eu ficar sem comer um pãozinho, um leite, um café, a minha pressão 9 horas da manhã, ela cai. Vai para 8/6, 10/6, 9/6, né? A pressão minha vai lá embaixo. Então, o que acontece? Meu corpo precisa se alimentar de algo. O que eu quero dizer para vocês? O nosso corpo, né, ele precisa de alimento. Não precisa? Você não consegue, a não ser que você faça o jejum, mas mesmo assim, nós temos que ter sabedoria, porque o nosso organismo, ele depende dos alimentos, da alimentação. E nós não conseguimos, né? Vai dando horário de almoço, já vai dando aquele negócio, vai dando, né, o olho vai ficando escuro, né? Algum começa, nossa, eu estou morrendo de fome, eu estou morrendo de fome. Então a gente vê no nosso físico, né, que o físico, nossa, gosta e quer comida, e o tempo inteiro comida, acabou de sair aqui a comida, vai para lá é comida, onde vai a gente fala de comida, parece que o corpo não, né, só busca alimentação. As mulheres dão risada, mas é uma verdade, né? Só se reúne para comer, acabou de orar, vão comer, acabou de estudo bíblico, tem uma comidinha. Então, é assim, né? Mas aqui em Hebreus 4:12, né? O autor de Hebreus, ele deixa bem claro que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela faz uma divisão entre o alimento físico e o alimento espiritual. Porque ele diz que a palavra de Deus divide no corpo entre a alma e o espírito e medulas. Então, aqui diz que a palavra de Deus ela é necessária tanto para a nossa alma, para o nosso espírito e para o nosso físico. Vocês entenderam? Ou seja, o alimento espiritual também teria que ser necessário para as nossas vidas espirituais. Ou seja, qual é a sua parte espiritual? Você sabe? O homem, sendo tricótomo, ele tem o espírito, a alma e tem o seu corpo físico. A nossa parte espiritual é a parte espírito e alma. O que você tem alimentado, com o que você tem alimentado, o pingado não dá, o pão com a manteiga também não dá. O que você alimenta a tua parte espiritual? Quando você levanta, a intenção que você tem de alimentar a tua parte espiritual. Você vai caminhar, não vai? Do mesmo jeito que um homem precisa do alimento, né, físico, né, material, comida, arroz, feijão, para ter forças para o seu trabalho, para o seu desempenho, para que seja bem-sucedido na sua atividade física, o nosso homem espiritual necessita também do seu alimento espiritual. Porque nós não conseguimos falar, olha, espírito e alma, você vai ficar aqui, que eu vou trabalhar. Você fica dormindo aí na cama, sem se desgastar, que o meu corpo físico vai trabalhar. E você deixa a alma e o espírito lá. Nós não temos como fazer isso. Nós somos compostos de 3, espírito, alma e corpo. Então, onde você vai fisicamente, ali está o seu espírito e está a sua alma. E muitas vezes você tem força física, porque o alimento não falta, mas as situações que acontecem na sua vida deixam você debilitado espiritualmente. Talvez você está no serviço lá, fazendo uma força, levantando 100, 200 quilos. O homem é uma tora de forte. Mas espiritualmente, ele não é nada. Porque qualquer coisa que no seu dia a dia afronte ele e venha em frente com ele, ele não tem alimento espiritual. Vocês estão entendendo, igreja? E há uma necessidade de nós mantermos o nosso homem, espírito, alma e corpo saudáveis. Para quê?
para que todo tipo de trabalho que vem diante de nós a gente consiga executar. E qual tipo de trabalho? Trabalho físico na sua empresa e o trabalho na obra de Deus, o trabalho no caminho, pregando a palavra, dando testemunho, servindo a Deus. É o tipo de trabalho que o homem espiritual tem que estar fortalecido no dia a dia. E esse tipo de alimento, igreja, muitas vezes, porque não é palpável, não é gostoso, não é visível. É verdade ou não é? Nós não buscamos. Só que eu falo para você que esse corpo físico depende muito e exclusivamente do alimento interior que você está dando para o seu homem interior. E nós temos, dentro da nossa alimentação espiritual, se você vê na palavra de Deus, nós temos vários tipos de alimento que alimenta a nossa parte espiritual, não temos? Quais os tipos de alimento que alimentam a nossa parte espiritual? Nós temos a oração, nós temos jejum, nós temos a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, e é aí que eu quero me apegar no dia de hoje, na noite de hoje, é nesse alimento que eu quero me apegar. A palavra de Deus e a importância do alimento que você dá a palavra de Deus como sendo o alimento para a sua vida espiritual no dia de hoje. Como nós estamos tratando o nosso homem interior com a palavra de Deus nas nossas vidas diariamente. Como nós estamos tratando a palavra de Deus e importância de alimentação do nosso homem nos dias de hoje. O que é a palavra de Deus em nossas vidas? Para que serve a palavra de Deus em nossas vidas? A gente fala em transformação, a gente fala em recomeço. E eu vou tratar com vocês em dois textos bem diferentes nas palavras, mas no contexto são iguais. Os dois são recomeço, os dois são dependências de Deus, mas que todos eles tiveram que passar pela palavra de Deus. Tiveram que começar com a palavra de Deus. E a nossa vida começa com a palavra de Deus. Buscar-me-ei e encontrarei. Tem muitos versículos da palavra de Deus nos orientando a buscar a Deus em sua palavra. E tudo isso, o que é buscar a Deus? É alimentar o seu homem interior para essa vida difícil que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Hoje nós damos valor, a sociedade dá valor para dois tipos de coisa hoje. Um deles é a saúde. A ponto de você ver, se bobear, cada quarteirão tem uma academia. Tem ou não tem? Tem. Cada uma tem uma academia. Ou é fitness, ou é esteira, sei lá o que as pessoas vão fazer. Mas todos estão querendo se fortalecer. Todos estão querendo ficar bombadinhos. Todos estão querendo ficar redondinhos. Torneadinhos na coxa, na tornozelo, na perna. A igreja está dando risada, quem está dando risada porque consente o que eu estou falando. E isso é uma verdade. É uma busca de uma saúde física exacerbada, exagerada. Porque fulano faz, eu faço. Porque fulano disse, eu vou fazer. Tá? Então é uma constância na vida da sociedade, das pessoas no mundo hoje, a busca pela saúde física. Tanto é que as academias estão lotadas. Eu passo 6 horas na academia, tem o mesmo número de pessoas que tem na reunião de oração aqui, igualzinho. Igualzinho. Exagerada. Academia 6 horas da manhã, lotadinha ali perto do Lago Azul. Perto do Lago Azul. Inúmeras pessoas. Abre 6 horas da manhã as academias. À tarde, a hora que eu também vou, cheio de pessoas. Então está se gastando muito com a saúde física. Há uma preocupação com o homem exterior, a minha estética, a minha beleza, a minha força física, quanto levanto de peso, quanto caminho, quanto eu corro. Vocês estão entendendo, igreja? E a outra parte é com a felicidade. Se investe muito
com a felicidade. Porque eu vou comprar isso para ser feliz, porque eu preciso disso para ser feliz, porque se eu tivesse aquilo eu vou ser feliz. Vocês vão ver, eu vou ser feliz. Então, o povo gasta muito com felicidade, faz muita festa com felicidade, investe muito em felicidade. A sociedade busca, então, felicidade a qualquer custo, e saúde física a qualquer custo. Mas o homem interior continua frágil. Mas o nosso homem interior continua fraco. Mas o nosso homem interior continua cego. Quando as coisas vêm ao nosso encontro, isso eu estou falando para a igreja do Senhor Jesus, quando as coisas vêm ao nosso encontro no nível espiritual, não adianta esteira, não adianta supino, não adianta nada dessas coisas. O diabo não liga para tamanho de braço e de perna. Quanto você corre, o diabo não está preocupado com a sua cintura, muito menos quanto você levanta de peso. O diabo não está preocupado, ele está preocupado com o quanto você conhece da palavra de Deus, a comunhão que você tem com Deus. O diabo está preocupado o quanto você ora, o diabo está preocupado o quanto você jejua, não o quanto você vai na academia na semana. E a igreja de hoje está com seus olhos, muitas vezes fechados, para o seu homem interior. Porque nós não vemos o homem interior. A gente só vê quando toma porrada, como diz, né? Aí, o que acontece? Aí angústia, aí vem tristeza, aí vem dificuldade, aí vem opressão. Aí nós conseguimos perceber que o nosso homem interior está frágil. Aí nós corremos atrás de alimento. Aí nós corremos atrás de igreja. Aí nós corremos atrás da bênção. Aí nós corremos, porque não se fortalece antes que as coisas aconteçam. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. E é mais cortante que a espada de 2 gumes. E por ela ser viva e eficaz, ela nos vivifica a cada dia. Mesmo que o nosso homem interior se desfaleça, a palavra de Deus, quando você se alimenta dela, ela volta a dar vida para você. Porque ela é a grandiosa palavra de Deus na sua vida. Glória a Deus mesmo, nós temos que falar bem alto. Glória a Deus que a palavra dele está aqui para nós nos alimentarmos dela diariamente, a todo instante. Porque o que seria de nós se a palavra de Deus não tivesse subsistido ao longo dos anos e chegado a nós em 2016? Agora nós vamos ver, eu vou dentro da Bíblia com vocês, 2 momentos, né, importantíssimos, onde a palavra de Deus foi preponderante para o recomeço. 2016, ano do recomeço. Tudo recomeça com a presença da palavra de Deus, com a palavra de Deus. Mudar sua vida, vai dentro da palavra de Deus. Transformação pela palavra de Deus. Quando as coisas começam a acontecer, é porque a palavra de Deus está sendo anunciada e pregada. Abre lá em Neemias 8. Vou fazer um paralelo bem diferente. Naquela peça teatral da semana passada, onde o garoto falou assim, vamos fazer um bolo, né, com várias misturas, né, com vários ingredientes e todos misturados darão alguma coisa? Você sabia que dentro da palavra de Deus também é assim? Se você pegar Neemias, Mateus, Lucas, se você pegar ingredientes diferentes e misturar todos, eles vão dar um só, que é o nosso Senhor Jesus. A obra que Deus quer fazer em nossa vida é assim também. A palavra de Deus é desse jeito. Você pode ler Neemias, você pode ler Lucas, se você juntar todos e misturar, vai dar uma coisa só. A obra que Deus quer fazer em nossa vida. Neemias 8 diz assim, capítulo 1. Né? Capítulo 1, preste atenção, igreja. Né? Nós vamos ver a força que a palavra revelada tem sobre as nossas vidas. A palavra pregada, a palavra ensinada, a palavra que Deus deixou para nós.
E chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou, como um só homem. Então eles se ajuntaram como um só homem. Nossa! Na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor... Esdras trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de todo homem, como de mulher, e de todos os sábios, para ouvirem, tá, no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia. Não é 40 minutos de pregação não, hein? Olha, foi a manhã inteira ouvindo a palavra de Deus, tá? Perante homens, né? Desculpa. E mulheres e sábios e ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, a sua mão direita. Aí tem uma relação de homens que são os levitas, tá? Esses homens que estão Matitias, Sema, Anaías, Urias, Euquias, tá? Esses são os levitas. Versículo 5. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs diante do quê? De Esdras? Diante da palavra de Deus. Tá? E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as mãos, e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua e Bani, aí vem outra relação, né, de levitas, e os filhos levitas ensinavam. Então essa relação de levitas fazia o quê? Ensinavam ao povo na lei. E o povo estava no seu posto. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Se entendesse. E Neemias, que era, né, o Tirsata e o sacerdote Esdras, o escribas, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Versículo 10, para a gente encerrar essa leitura. Disse-lhe mais, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções, tá, aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Qual é a vossa força, igreja? Qual é a força do homem interior? É a alegria do Senhor, é a vossa força. A sua força interior, a sua força espiritual é a alegria do Senhor. O que está alegrando a sua vida hoje? O que traz a alegria para a sua vida hoje? O que tira a angústia da sua vida hoje? O que dá prazer para você em viver e encarar a vida? O que te dá esperança hoje? Aqui nós temos num episódio, aqui 450 anos antes de Cristo. Pouco tempo depois do povo de Deus sair do exílio babilônico e ir para Jerusalém, os muros já haviam sido construídos. Já tinham sido construídos os muros de Jerusalém. Mas faltava alguma coisa para aquele povo. Aquele povo que havia ficado exilado 70 anos lá, eles estavam já na sua cidade, como Deus havia falado. Mas estavam o quê? Se você ler a passagem toda, você vê que eles estavam tristes, angustiados, abatidos, sem esperança nenhuma. Eles não tinham, tipo assim, perderam totalmente o valor, perderam a visão da vida, perderam, vamos dizer, o entusiasmo. Eles estavam sem eira nem beira, como diz o outro. Aquele povo já estava de volta, mas estava faltando algo a mais neles.
Estava faltando alguma coisa para mudar a vida deles, para voltar a dar esperança. Aquele povo estava sendo oprimido pelos povos vizinhos e não tinham forças para reagir. Ou seja, era uma quantidade grande de pessoas, poderiam ser homens fortes, guerreiros, mas estava faltando algo dentro deles, estava faltando algo no interior deles, na vida deles, e que força física não ia dar certo. E o que faltava? Aí quando Neemias ficou sabendo que aquele povo estava desse jeito, Neemias não estava com ele ainda. Neemias ainda estava lá no Império Persa, estava no meio. E ele ficou que o povo havia voltado para Jerusalém, mas estava sem rumo. Neemias falou, vamos lá. Pegou o seu escriba, Esdras, que é o responsável pela lei de Deus. Neemias não era responsável pela lei, Neemias era responsável pela organização e administração do povo de Deus. Ele era líder. E Esdras foi e pegou o livro, pegou a palavra de Deus. Ou seja, vamos dar o alimento que aquele povo precisa. Vamos dar o alimento que lá na Babilônia eles não tiveram. Vamos trazer de volta para eles a esperança. Vamos trazer a força para eles vencer os inimigos. Vamos erguer aquele povo novamente. Não adianta só reconstruir o muro. Jesus está na sua vida, Ele é o muro. Mas e você e o seu homem interior? Como você vai se levantar? Você precisa se levantar e a palavra de Deus tem que fazer esse papel nas nossas vidas nos dias de hoje. A palavra de Deus deixada por nós, inspirada pelo Espírito Santo, ela tem que fazer esse papel para levantar as pessoas, colocar as pessoas de pé, colocar a nação de pé, colocar a cidade de pé, colocar o povo de Deus em pé, para enfrentar todo tipo de inimigo e de batalha que vai vir. Deus fez o que Ele prometeu, vou trazer de volta, mas o povo tinha que fazer a parte dele. Ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Irmãos, vocês viram a leitura? Nós vamos fazer algumas paradas aí na leitura, e vocês vão ver que em alguns momentos, do versículo 1 ao 3, ele restaura a unidade do povo, a ponto dele falar assim, ó, tá, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça. É a mesma coisa que eu falar aqui, olha, todo o povo está na catedral domingo à noite como um só homem, ou seja, um só corpo, todos eles estavam unidos. A leitura da palavra de Deus trouxe unidade para aquele povo. Talvez eles estivessem desunidos, cada um para o seu lado, cada um para si, Deus para todos. Faça você, a palavra de Deus, naquele momento que falou, vamos ler a palavra de Deus, anunciou-se que a palavra de Deus seria pregada, todos se ajuntaram a ponto de parecer um só homem e ficaram de pé na praça para ouvir a palavra de Deus em unidade. A palavra de Deus restaura a comunhão, restaura a unidade da família, do povo de Deus. Primeira coisa que ocorreu no meio daquele povo sofrido, restaurou-se a unidade entre as pessoas para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, não tinha mais fraco, mais forte, não tinha nada. Ou seja, todos estavam necessitados de ouvir a palavra de Deus. Aqui não tem quem sabe mais e quem sabe menos. Todos necessitam da palavra de Deus. Isso é unidade. O Espírito faz essa união em nossas vidas. Se você vê no versículo 6, 8, 6, abre a palavra de Deus, continua com a palavra de Deus, lê aí. Né? Nós temos que testificar. E Esdras, né, depois no 5 diz, abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estavam acima do povo, e leu. Aí no 6 diz assim, e Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as mãos e inclinando adoraram. Vocês acham que eles adoraram a Deus por quê ali? Porque Esdras e Neemias vieram ao encontro deles? Porque a palavra de Deus novamente, há quanto tempo que eles esperavam de novo uma luz no fim do túnel? Há quanto tempo eles esperavam Deus falar com eles? Há quanto tempo eles esperavam a palavra de Deus novamente na vida deles? 70 anos no exílio, sem a palavra de Deus, sem os livros proféticos, sem a revelação da palavra de Deus.
E naquele momento, quando eles viram que o escriba Esdras ergueu a palavra de Deus no púlpito para falar o que Deus tinha para a vida deles, eles adoraram e louvaram a Deus pela presença da palavra, só pela presença da palavra de Deus na vida deles. Você louva a Deus porque está ouvindo a palavra de Deus através da minha vida hoje aqui? São momentos preciosos quando você consegue ouvir de alguém que está sendo usado, ou seja, para ensinar, ou para pregar, anunciando a palavra de Deus, trazendo esperança aos corações. Isso é restauração. Vocês estão vendo o processo de restauração que Deus estava fazendo através da palavra dele no povo de Judá ali? Unidade, adoração, é isso que Deus quer. Então a palavra já trouxe comunhão, a palavra já trouxe a adoração. Aí você vê no versículo 7, vamos ler o 7 agora, tá? E Jesua, e Bani, Serebias, e Jamim, né? Todos esses levitas, e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. Eu não sei se vocês repararam aí, né? Que um estava lendo e o outro estava ensinando. Vocês repararam na leitura que eu fiz aí? Que aí tinha um lendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus que estava sendo lida aí, ela veio nos pergaminhos, né, falando de Moisés. Quando Esdras estava lendo, ele estava lendo em hebraico. A palavra de Deus, né, ela estava em hebraico. Mas aquele povo de Deus, mesmo de Israel e de Judá, eles estavam, não esqueçam, eles estavam cativos na Babilônia. E nesse tempo que eles ficaram cativos na Babilônia, o hebraico se perdeu. A língua hebraica ficou para trás. E aí, é como se eu pegasse a Bíblia aqui e começasse a ler em inglês para vocês, né? Alguns que a Lília, tal, entende, a Adriaci, outros são que eu não sei aqui, mas que entende a palavra de Deus, ouvisse a palavra de Deus em inglês e sentasse perto de um grupinho e falar, o Dirceu falou isso, traduzindo. É isso que está aí na leitura. Enquanto Esdras lia a palavra de Deus em hebraico, os levitas, que os nomes estão aí, que entendiam o aramaico, que era a língua vinda dos persas para a Babilônia, e o povo de Deus começou a aprender o aramaico, os levitas, eles faziam o quê? Vem aqui, vou ensinar para vocês. Eu estou entendendo o que o escriba está falando. Eu estou entendendo o que Esdras está falando. Ele está falando que Deus tem isso para vocês, que Deus tem isso para vocês, que Deus está no controle da situação, que Deus pode tirar vocês da situação, que Deus pode levantar a sua vida, que Deus pode dar vitória para vocês em frente ao inimigo. É isso que nós temos que ser na vida de quem não entende a palavra de Deus. Nós temos que traduzir ao ponto das pessoas conhecerem Deus através da palavra. Você tem que ser como os levitas, receber a palavra de Deus aqui e lá fora e traduzir para as pessoas que muitas vezes, no sentido espiritual, não entendem a linguagem da palavra de Deus ainda. Você está recebendo do escriba a palavra de Deus, traduza isso para as pessoas. Para restaurar as vidas, para restaurar as famílias, para restaurar as pessoas. Se você entende o que eu estou falando, a língua que eu estou falando. Então, o povo ensinava a palavra de Deus para aqueles que não sabiam. Versículo 9. E quando a palavra de Deus, só para vocês, a gente tem entrado no 9, a gente vê. E quando a palavra de Deus vem ao nosso encontro, porque ela é viva e eficaz, tá? E ela penetra no fundo da nossa alma, e quando ela está na nossa alma, ela mexe com os nossos sentimentos, a palavra mexe com as nossas intenções, com as nossas emoções, a palavra começa a nos transformar de dentro para fora. É isso ou não é, igreja? A palavra nos transforma de dentro para fora, e quando a palavra de Deus, que é viva e eficaz, começa a nos vivificar de dentro para fora, a mudança começa a existir. E aí o que acontece? E quando ela é lida, ela é pregada, ela é ensinada, ela começa a transformar a sua vida, você começa a ter noção dos erros, você começa a ter noção dos pecados, você começa a ter noção daquilo que não agrada a Deus, do que agrada a Deus, do que você está fazendo errado, o que você podia melhorar, e isso causa em nós, Teco, um quebrantamento, a ponto, vocês viram o que diz aí no versículo 9, olha aí, versículo 9, Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo, esse é dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não lamenteis,
nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Ou seja, eles eram quebrantados. O choro é sinônimo de quebrantamento. Mexeu-se com o homem interior. A palavra de Deus mexeu com o homem espiritual. A palavra de Deus mostrou para eles o erro, onde estava o problema, o porquê que eles ficaram 70 anos lá, porque seus avós foram para lá, que muitas crianças, creio eu, não entendiam por que foram para lá. Muitos adolescentes não sabiam nem por que caíram de paraquedas na Babilônia. Aí eles começaram a entender que porque desagradaram a Deus, porque fizeram coisas erradas a Deus. E eles começaram, quando o quebrantamento vem no coração do ser humano, e ele começa a depender de Deus, aí vem o arrependimento necessário para que a gente comece a chegar na presença de Deus, e nós começamos a depender de Deus. O choro é um lamento, o choro é uma parte emocional do homem, de angústia, de tristeza. Mas não é esse o papel da palavra de Deus, não é fazer que ninguém chore. Por isso que ele falou assim, não choreis, nem lamenteis. A palavra de Deus não está sendo pregada para chorar e para lamentar. Ela está sendo pregada para fortalecer, para trazer vida, para transformar vocês, para edificar vocês, para fortalecer e trazer a alegria que você precisa. Não chorem, reconheça o erro e chegue-se a Deus. O escriba falou para eles, por que vocês estão chorando? Eu não estou lendo a palavra de Deus. Que nem eu estou pregando para vocês hoje. Eu não estou pregando para vocês para trazer julgamento. O que Jesus falou, não vim julgar. Eu vim trazer salvação. Quando a gente prega a palavra de Deus para as pessoas, a gente está querendo o quê? Transformação, edificação, fortalecimento do corpo de Cristo. Não é, pastora Fátima? É isso que a gente quer para a vida das pessoas. Sandra, a gente quer isso. Não é chorar e lamentar, é reconhecimento dos nossos erros. E aí vem o quebrantamento, e quando vem o quebrantamento, você está se moldando aos padrões que Deus quer. Coração quebrantado e contrito na presença de Deus, dependente do perdão de Deus, dependente da força de Deus, dependente do Espírito Santo. E quem fez isso no povo? Quem fez isso no povo? Não foi a palavra de Deus ao momento que ela estava sendo lida? Qual foi a última vez que você se tocou com a leitura da palavra de Deus? Qual foi a última vez que você aí no seu coração, quando a palavra de Deus, ou você leu, ou você ouviu, quebrantou, trocou você, a ponto de você lamentar e chorar por alguma coisa que você fez? Ela faz isso na sua vida. Se não está fazendo, ela não está passando, vou falar aqui do esôfago, não está indo para o teu intestino espiritual e não está sendo digerida. Porque ela é mais cortante que a espada, ela tem capacidade de penetrar até lá. E se ela não está penetrando, é porque você não está comendo direito. A palavra de Deus tem que penetrar dentro de nós. Ela tem que trazer comunhão, ela tem que trazer unidade, ela tem que trazer quebrantamento. E a palavra de Deus, como diz aí no versículo 10b, ela é a alegria do Senhor. A força daquele povo que estava voltando agora da Babilônia, era a palavra de Deus que fortaleceu. Qual é a nossa força, igreja de 2016? Qual é a força que você tem? Onde você ouve as coisas para você pedir a Deus? Onde você ouve que você tem a salvação? Onde você ouve que você foi justificado pela fé? Onde você tem que tudo é possível aquele que crê? Não é na grandiosa palavra de Deus? Se eu não ler e passar para vocês, da onde eu vou tirar? Se você não abrir e ler, na onde você vai saber? De uma forma ou de outra, é a palavra de Deus que opera em nós, que opera em nossas vidas, opera na vida de um pastor, de um professor, opera na vida de um discipulador de células. É a palavra de Deus que faz a obra em alguém para depois trazer essa obra para a vida de outros e alcançar outros. Mas é a grandiosa palavra de Deus. É esse o meio. E eu falo a palavra revelada. Por que palavra revelada? Porque se o Espírito Santo não revelar esta palavra, ela não tem valor, não tem entendimento. Nós não conseguimos perceber o que Deus tem para nós e ficamos muitas vezes fracos e abatidos com a presença de Deus em nossa vida, sem saber como usar as ferramentas que Deus tem nos dado. É aqui que ensina, é aqui que orienta, é aqui que educa, que fortalece, que dá esperança.
Como que eu vou fazer diante desse cenário da minha vida agora? Você quer saber? Vai aqui na palavra de Deus. Você quer saber que a alegria do Senhor é a sua força no momento de tristeza? Vai na palavra de Deus. O que Ele tem para uma separação matrimonial? Que tem resposta. O que Ele tem para uma enfermidade que aos olhos dos homens é impossível? Aqui tem. O que Ele tem para um filho que está drogado? O que Ele tem para um marido alcoólatra? Aqui tem tudo. A palavra de Deus é revelada. Você tem que procurar a revelação através do Espírito Santo. O que Deus tem para a sua vida, igreja, nos dias de hoje. Eu não sei o que o povo lá estava sofrendo, mas é a mesma coisa que a gente sofre hoje. Era angústia, era tristeza, era fracasso, era desânimo. Era falta de esperança. Se fala muito isso hoje. Que a igreja tem isso, tem aquilo, que o povo está desanimado, o povo está triste, A gente precisa parar de falar isso e falar das vitórias que Deus tem dado através da palavra de Deus ao longo dos anos. Vamos começar a falar da grandeza de Deus, da transformação de Deus. Vamos pregar os grandes milagres que Deus fez através das pessoas. Vamos pregar as grandes curas, as grandes libertações. Quantas angústias Deus reverteu no povo? Nínive. Nós temos grandes pessoas que foram usadas para trazer não retaliação, mas para trazer o quê? A alegria do Senhor para as nações, para os povos. Povos que estavam errados, povos que estavam fora do caminho de Deus, povos idólatras. Mas o Senhor estava levando o quê? Uma palavra de alegria para eles, que se eles mudassem e voltassem para o seu caminho, e buscassem novamente a palavra de Deus, e pela palavra de Deus se corrigissem, se orientassem, e fizessem a vontade de Deus, que estava na palavra de Deus, Deus sararia a sua terra, mudaria tudo, perdoaria o seu pecado. Isso não é fator de alegria para as nossas vidas? Então o que nós estamos preocupados? Vamos deixar que a palavra de Deus seja vista em nossas vidas, praticada por nós. Levante de manhã e se alimente da palavra de Deus. Levante de manhã e se alimente da presença de Deus através da sua palavra. Talvez você lê alguma coisa na palavra que aconteceu com algum herói da fé aqui, tá? E que no meio do dia vai acontecer com você. Você fala, poxa vida, então eu vou fazer isso, porque olha aquele... Vocês estão entendendo, igreja? Isso é o papel da palavra de Deus em nossa vida. Agora vamos ver um outro momento um pouco diferente da palavra de Deus, mas que eu falei para vocês, misturando os ingredientes, se dá a mesma coisa. Lucas 24, 32, 33. Olha a viagem no tempo. Então aí nós vemos um povo que estava abatido, um povo que estava acabando de sair do exílio babilônico, um povo que estava sem liderança, um povo que estava sem caminho, sem esperança, e que foi fortalecido, revigorado, um povo que foi transformado pela palavra de Deus quando foi lida e apregoada. Agora nós vemos em Lucas 24, 32. No 24, lá em si, se você ver um pouquinho antes, no 23, diz a crucificação, em alguns subtítulos está assim, a crucificação, no outro está a sepultura de Jesus, então significa que depois da crucificação Jesus morreu, tá? Depois vem, no comecinho do 24, a ressurreição, então, ou seja, Jesus ressuscitou, tá? E aí no 24 que nós vamos ver um cenário muito, edificante para as nossas vidas. Esse paralelo de Neemias com Lucas, o Espírito Santo, eu não sei por que me fez chegar nesse ponto, com um pequeno trecho que eu vou ler para vocês ali. Mas é tudo relacionado à palavra de Deus, né? Aí nós vemos em Lucas 24, então Jesus, vamos ver um cenário primeiro, né? Jesus havia sido crucificado, ele foi morto, daí ele anunciou para os seus discípulos que ao terceiro dia ele ressuscitaria, correto? Então isso foi anunciado por ele, né? Não tem mais, eu ao terceiro dia ressuscitarei. Mas só o que acontece? Só as mulheres haviam visto, lá no sepulcro. Tá? Então o que acontece? E o resto? Como que o resto estava? Com relação à ressurreição de Jesus. Eles estavam na casa, fechados, todos angustiados, tristes, abatidos, perplexos, com medo do quê? Da perseguição. Mas
E aí, Jesus falou que quando estava com a gente, iria ressuscitar, até agora não ressuscitou, e nós estamos aqui todos confinados nessa casa, todo mundo está temeroso, todo mundo está triste. Ou seja, todo mundo está desconfiado da palavra de Jesus. Ou seja, não lembraram, não tiveram fé na palavra de Jesus, porque até aquele momento Jesus não havia ressuscitado e aparecido para eles. Então, o que acontece? Onde estava Jesus? E eles estavam ali sendo perseguidos. Eles estavam com medo de sair para fora da casa. E aí eu quero ler com vocês, tá? A passagem lá em cima. Os 2 discípulos no caminho de Emaús. Os 2 discípulos no caminho de Jesus. Eis que, no versículo 13, 24 e 13. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que estava distante de Jerusalém, tá? 60 estádios, cujo nome era Emaús. Dá mais ou menos 11 quilômetros, tá? 11 quilômetros. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Ou seja, o mestre morreu, o resto do mestre foi crucificado, mas porém o mestre não apareceu, né? E aí? Então, põe na sua mente, 2 discípulos estavam caminhando numa estrada, tá? Ou seja, da onde que eles saíram, para onde eles estavam indo? Saíram de Jerusalém e estavam indo para Emaús. Aí Jesus já havia falado antes de morrer, o que ele falou? Ficar em Jerusalém. Então já estavam fora, já estavam indo para outro lugar, tá? Então havia uma necessidade deles ficarem em Jerusalém. Jesus tinha uma obra na vida deles. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que? Irmãos, quantas pessoas diariamente estão ao lado de Jesus, mas os seus olhos estão como que fechados? Você vai falar disso, mas por quê? Por quê? Porque que muitas vezes o meu irmão, o seu irmão, sua irmã, seu parente, seu amigo, você fala de Jesus para ele e eles, quem que é esse Jesus? Quem que é essa pessoa? Muitas vezes Jesus está diante dele das situações e as pessoas não vêem. E muitos de nós aqui também, muitas vezes Jesus está diante de nós, tá? E nós não estamos vendo. Como se os nossos olhos estivessem fechados. O que precisa estar presente em nós para nós conhecermos a Jesus? Onde você conhece o que Jesus fez? Onde está escrito como Jesus age? O que Ele tem para a sua vida? O que Ele quer fazer na sua vida? Não é a palavra de Deus? Como você quer que a pessoa lá do seu emprego conheça a Jesus, se a palavra de Deus não chegou até ela falando que Jesus Cristo salva? Eles estão com os olhos fechados. Como você quer que as pessoas conheçam a Jesus, se você ainda não apresentou a Jesus para eles, que nesta palavra aqui está a obra redentora de Deus para a vida do homem, que liberta o homem e transforma o homem. Então agora você entende porque talvez um parente seu, um ente querido, quando você fala talvez de Jesus, eles estão como se os olhos estivessem fechados. Porque a palavra, a força da palavra revelada, não foi revelada a eles ainda. Por quê? Existe uma passagem que diz assim, por que não ouviram? Porque não tem quem falou. Por que não souberam? Porque não tem quem pregou. Não tem uma passagem que diz isso? Como quer que se salve se não tem quem pregue? Como quer que cura se não tem quem leva a cura? Como quer libertação se você não prega do libertador e não mostra onde tem libertação? Vão ficar como se tivessem com os olhos fechados. Ou seja, como se fossem cegos espirituais. E a gente quer que enxergue de qualquer jeito. Você está levando a palavra para as pessoas? Você está pregando a palavra para as pessoas? Você está mostrando Jesus dentro das palavras, da palavra de Deus para a pessoa? Ou ide, ensinai e pregai. Pregai o quê? A palavra. Ensinai o quê? A palavra. Mostrar quem? A Jesus. Para as vidas. Vamos continuar lendo. Tá? Eles disse, que palavras são essas que caminhando vocês aí, Jesus falou para eles, né? Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Então Jesus percebeu que eles estavam desfalecidos. Jesus percebeu que eles estavam tristes.
Jesus percebeu que eles estavam abatidos. Do mesmo jeito que o povo na Babilônia estava lá. O muro foi reconstruído, mas continua triste. Jesus estava entre eles, mas estão tristes. Jesus estava presente na igreja, mas quantos estão tristes? Eu olho para o semblante da igreja, está triste, está angustiado. Por que troca entre vocês palavras de dificuldade? Se Jesus estivesse aqui no meio da igreja de 2016, talvez ele falasse assim: por que vocês trocam palavras que o governo está difícil, que o salário está pouco? Por que você fala que eu não tenho cura? Se Jesus pudesse falar: por que vocês estão trocando essas palavras aí? E por que vocês estão tristes, igreja de 2016? Por que vocês estão tão abatidos? Por que vocês estão tão temerosos para o governo, para a finança, para tudo aquilo que a vida vai lhe oferecer? Por que vocês estão? Jesus percebeu que a fé deles, aquilo que ele havia ensinado, ou seja, por um momento a palavra revelada que Jesus havia falado para ele, havia sumido da mente deles e do coração. A esperança que Jesus deixou no tempo que ele andou com os discípulos havia se acabado. Muitas vezes nós esquecemos as coisas que contém na palavra de Deus aqui, que são pregadas, que são ensinadas. E aí na segunda-feira você já pega a palavra que o Dirceu pregou, que a pastora Fátima pregou, que a pastora Daniela pregou, e você esquece, e você já começa a ter o seu semblante triste, você já começa a ter o seu semblante angustiado no dia a dia. A primeira coisa que vem ao seu encontro, você esquece da palavra revelada, seja no domingo, na escola dominical, ou seja na sua leitura matinal, e você momentaneamente começa a se entregar e desfalecer. Isso não é o seu homem físico, isso é o seu homem interior, que não digeriu corretamente a palavra de Deus, não se alimentou corretamente da palavra de Deus. E os nutrientes que a palavra de Deus tem que trazer para a nossa vida, eles não são sendo aproveitados. A palavra de Deus, ela cura, ela transforma, ela traz fé para a nossa vida. Ela alimenta a nossa fé nas coisas que Deus tem para a nossa vida, naquilo que a gente pode, todas as coisas nele. Isso é a palavra de Deus. Vamos ler aí? Tá. E respondendo um cujo nome era Cleopas, e disse: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Olha que ponto chegou. De Jesus estar conversando com ele e eles não conhecerem a Jesus. E perguntar se Jesus era somente um peregrino e não sabe dos acontecimentos do dia, né? Nos acontecimentos do dia. E eles perguntou quais? Jesus perguntou. Jesus dando corda para eles, né? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras, tá, diante de Deus e de todo o povo. E com os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós o esperávamos, olha só essa palavra, e nós o esperávamos que fosse ele o que remisse. Esperávamos, isso já está no passado. Cadê a esperança? Nós esperávamos. Jesus falou assim: caramba, nos enganei. É como se eles falassem assim: a gente colocamos todas as nossas fichas em Jesus, que Jesus iria nos remir, e ele morreu e não apareceu mais. Olha como o que a falta de conhecimento da palavra, de fé na palavra, causa com as pessoas, a ponto de ele falar isso. Que eles esperavam que Jesus remisse eles. Eles não entenderam. Quanto tempo andando com Jesus e ouvindo a palavra do Senhor? E diz aí, foi um profeta poderoso em obras, diante de Deus, e como os principais sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e crucificaram. E nós o esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, contudo, isso é já hoje o terceiro dia, diz que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser esse assim, como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios,
Vocês sabem o que é nécios? Olha o tratamento que Jesus deu para... Ó nécios! Homens sem sabedoria, homens sem conhecimento, homens sem entendimento. Vocês não são capazes de parar para pensar e repensar aquilo que eu ensinei lá atrás. Ó nécios e tardios de coração, o que acontece, né? Demora para as coisas cair no seu coração, de digerir o alimento espiritual para vocês. Demora para fazer com que a palavra penetre no seu coração e entenda que sou eu. Ó homens difíceis, né, pastora Fátima? É ignorantes. Mas a gente fala um pouquinho sem conhecimento, que é para ser um pouquinho mais... Mas Jesus não foi calmo, ele chamou de nécios, ignorantes. Vocês estão ignorando a palavra que eu falei, vocês estão ignorando a profecia, vocês estão ignorando os escritos, ou seja, vocês não têm conhecimento daquilo que estava escrito, porque Isaías já falou que ao terceiro dia ressuscitaria. Cadê os escritos da sua vida, judeus? Cadê as profecias? Cadê os profetas? Ou seja, cadê a minha palavra que eu anunciei quando eu estava no meio de vocês? Agora vocês estão aí, ó ignorantes, honestos e tardios. Ou seja, sem a palavra na vida deles. É assim que muitas vezes a gente anda diante das situações. De repente surge uma situação para vocês, né? A gente fala, mas já dando risada naquilo que a gente vai falar, né? Se Jesus pudesse falar para você, você está numa luta difícil, numa dificuldade, e você tem a palavra de Deus e sabe como agir, que está escrito aqui. Paulo deixou, Mateus deixou, João deixou, e você está lutando contra a correnteza, e você, Senhor, estou morrendo. E se ele pudesse falar para você, ó nécio e tarde de coração, a palavra de Deus está aqui, e você não está sabendo usar nessa hora difícil. Se ele pudesse vir diante de nós, ele falaria a mesma coisa. Ó igreja de 2016, tem perseguição. Ó igreja nécia. Vocês têm poder e não estão sabendo usar, né, pastora Daniela? É assim. Você vê quantos episódios idênticos, em que precisa Deus usar a palavra novamente para restaurar e recomeçar as coisas da vida das pessoas. Você fala, mas Dirceu e Lucas? Irmãos, não esqueçam que aí estava o começo da nova igreja, da igreja do Senhor Jesus. E eles estavam novamente igual o povo de Judá, estavam recomeçando. Aqui Jesus havia morrido e ia começar a igreja. E eles estavam do mesmo jeito, sem caminho, tristes, abatidos, com medo da perseguição. Precisou de alguma coisa para transformar a situação, a vida deles. Vamos continuar lendo para a gente encerrar a leitura, né? Honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, olha, aí Jesus falou assim, caramba, honestos, eles não estão compreendendo, então vou fazer o seguinte, vou ter que falar de novo para eles. Aí Jesus começa, e começando por Moisés... Foi lá em Êxodo, olha, vocês lembram de Moisés que atravessou o Mar Vermelho, que passou com o povo, que foi liberto? Jesus começou a trazer a memória deles, né? Ou seja, Jesus começou a dar aula para eles, né? Ali naquele lugar, na estradinha, né? Jesus começou a trazer para eles. Vocês lembram do que Deus fez lá para Moisés com o povo no Egito? Vocês lembram da libertação, tirando das garras de Faraó, tá? E por todos os profetas, vocês lembram de Jeremias, vocês lembram de Isaías, vocês lembram dos profetas, como Deus usou os profetas, como Deus fez isso, como Deus falou de mim. Então, Jesus começou a ensinar e trazer novamente a palavra na memória dele. Ou seja, vou refrescar a sua mente da grandeza de Deus, vou refrescar a sua mente de tudo aquilo que Deus pode fazer na vida do povo, vou trazer à sua mente tudo aquilo que Deus tem para o seu povo, para vocês lembrarem novamente e resgatarem a palavra de Deus na sua vida. E Jesus começou a falar da palavra de Deus para eles, ou seja, discipulando um discípulo, né? Jesus estava discipulando novamente um discípulo, né? E explicava-lhes, olha aí, por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Irmão, se você perguntar para mim onde fala de Jesus na Bíblia, eu vou ficar meio irado. A Bíblia toda fala da pessoa de Cristo. O tema central da palavra de Deus é Cristo.
Então, todas as escrituras, todos os profetas, todos os homens de Deus trouxeram palavras apontando para Cristo. Então, quando Cristo explicou para eles Moisés, porque Moisés também falou de Cristo, dos profetas, porque os profetas falaram da obra de Cristo. Então, Jesus explicava-lhes a palavra, né? E chegando à aldeia para onde iam, ele fez com que, como quem ia para onde? Jesus saiu de perto deles, explicou a palavra e saiu, né? E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, aí Jesus fez o mesmo episódio da ceia, tomou o pão e dividiu, né? Aí no 30 diz, acontecendo que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu e lhe deu. 31. Olha só a mudança. Eu li todo o episódio para vocês se sintonizarem. Vocês lembram que lá atrás estavam como se os olhos estivessem fechados? Olha no 31, depois que a palavra foi lida, depois que a palavra foi ensinada, depois que Jesus trouxe novamente a presença da palavra de Deus para eles e resgatou neles a palavra de Deus, versículo 30 diz assim, 31. Abriram-se então os olhos e conheceram, e ele se desapareceu-lhes. Talvez, irmão, você esteja querendo ver a pessoa de Jesus fisicamente aqui. Mas não tem necessidade, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e Jesus é a vida, e a palavra de Deus é Jesus, e quando você prega a palavra de Deus, Ele está presente, quando você ensina a palavra de Deus, Ele está presente na vida das pessoas. Não tem necessidade dele fisicamente estar, porque a palavra dele está sendo pregada e ensinada. Onde estiver 2 ou 3 pessoas falando de mim, eu estarei no meio delas. É a palavra de Deus presente. Não fique querendo ver Jesus fisicamente perto de você. Use a poderosa palavra dele na sua vida. E você resgata a presença dele diariamente, a presença do Espírito Santo diariamente, a presença de Deus diariamente nas suas dificuldades, nas suas tristezas, nos seus problemas e nas suas vitórias também, como gratidão, como adoração e louvor a Deus. Poderosa palavra dele. 32. E disseram um para o outro, porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Encerro aí a leitura dessa passagem. Quanto tempo faz que a leitura da palavra de Deus não arde no seu coração quando é lida? Quanto tempo faz que não arde no seu coração quando um estudo da palavra de Deus é ministrado? Quanto tempo não arde no seu coração a vontade de ouvir a palavra de Deus? Quando a palavra de Deus é ensinada, é pregada, é falada, é discipulada, é levada nos lares, tem que arder o coração, tem que ter alguma coisa diferente, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela muda as situações. E aí nós estamos falando de discípulos, Cleófas e o outro não tem um nome, pessoas que andaram com Jesus, e só foram fazer com que o coração ardesse depois que os olhos espirituais abriram e eles entenderam. Entenderam. A leitura diária da palavra de Deus tem que arder no nosso coração. O conhecimento da palavra de Deus tem que arder no nosso coração. A vontade de conhecer a Jesus cada dia mais, conhecer a Deus dentro da palavra, tem que arder no nosso coração, igreja. Ou seja, a forma espiritual tem que ser diária em nossa vida, como é o do arroz feijão, como é da lasanha, como é o do sorvete, como é da pizza daqui a pouco para vocês. Tem que ter fome, tem que arder no coração a vontade de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. Não tem como você falar que tem comunhão com Deus se você não conhece a Deus. Como você tem comunhão comigo se não anda comigo? Se não sabe o que eu como, se não sabe o que eu visto, se não sabe o que eu bebo? Para você ter comunhão com Deus, você tem que me conhecer. A igreja tem que ter comunhão com Deus, tem que conhecer a Deus. Não somos filhos de Deus? Como um filho não conhece o Pai? A grandeza do Pai, o poder do Pai,
A herança que o Pai tem para você, guardado para você, onde está contida? Está contida aqui. A vida eterna está contida aqui. A salvação está contida aqui. Tudo aquilo que Deus tem preparado para nós está contida aqui, na palavra de Deus. Glória a Deus, igreja. E para nós encerrarmos, vamos ver duas passagens. Abra aí em Êxodo 16, 4. Êxodo 16, 4. Talvez você esteja num deserto, tá? E o deserto, ele é do jeito que você pinta ele. Porque quando uma coisa é abstrata, você pinta ele do jeito seu. O que tem no deserto para a gente falar? Não tem, né, configuração nenhuma. Então, o seu deserto é do jeito que você pinta ele. Ok? O seu deserto pode ser uma doença. O seu deserto pode ser do jeito que for. Está entendendo? E a coisa mais difícil quando a pessoa está no deserto é alimento. Achar alimento. Né? Você procura calango, procura lagarto, a gente vê aí na televisão, ou procura de tudo para comer, porque não tem comida no deserto. E quando a gente está angustiado, quando a gente está abatido, a primeira coisa que a gente faz também é ficar sem se alimentar. A pessoa está deprimida, alguns invertem, né? Alguns comem até demais, né? Mas no deserto não tem comida, diria assim. Não adianta, não tem milkshake, não tem hambúrguer, não tem McDonald's, não tem nada. No deserto não tem essas coisas. Não tem Subway, né? Então não tem essas coisas. Vamos entender. Então no deserto não tem onde você recorrer à comida. E a pessoa começa a ter fome. E aí a falta de alimentação faz com que a pessoa desfaleça mais ainda. Ou seja, o que eu estou passando para vocês? Quanto mais problemas você tem, mais sem alimentação você ficar, mais problemático você vai estar. Deu para entender? Então, quanto mais você tiver problema, e mais se afastar da palavra de Deus, e mais se afastar da obra de Deus, e mais se afastar da casa do Senhor, e mais se afastar da presença dos irmãos, mais falta de alimentação você vai ter. Se você parar de orar, jejuar e ler a palavra de Deus, aí não sei o que vai sobrar de sua vida. Vale de ossos secos. Né? Vai virar um vale de ossos secos. Porque a tendência da pessoa, não quero comer, não quero isso, não quero aquilo, né, Silvana? A pessoa começa a ficar assim, eu não tenho vontade de me alimentar. Não, come um pouquinho só, uma sopinha. Bem... Então é assim. Então a gente começa, é a vida natural do homem natural. Estou com problema, não vou na igreja. Estou com problema, não vou na igreja. Eu vou largar meu ministério, vou entregar isso. É ao contrário, você tem que comer mais, meu filho. Você tem que se alimentar mais, você tem que se encher mais. A palavra de Deus tem que estar mais presente na sua vida. Né? E Deus sabe dessas coisas. Sabia que Deus sabe disso? E Deus sabe disso. E Deus começa a usar pessoas para ir na sua casa. Olha, o Senhor mandou aqui para falar para você que Ele vai dar vitória para você. Mas eu não acredito. Mas é vitória. Ele vai, não sei porquê, mas Deus mandou. Quantos aconteceram já isso? Porque o Senhor mandou falar para você que vai passar. Porque o Senhor mandou falar para você que você vai ter cura. Eu escuto diariamente pessoas testificando e testemunhando isso. Que do nada uma mulher passou para ele, na minha empresa, uns evangélicos que estão lá, e fala para mim, Dirceu, uma mulher passou por mim e falou isso que o Senhor mandou falar. Eu falei, olha só, é Deus querendo falar com você, usando pessoas para falar para você. Ou seja, é Deus pegando pessoas para alimentar você no deserto. É Deus usando pessoas para trazer o alimento. Deus sabe que você precisa comer, você não precisa falar para Ele sabe. Você tem que ter o quê para comer? O que nós precisamos ter para comer, igreja? Fome, isso. Nós precisamos sentir fome. Se não tem fome, ninguém procura comida. Então, se você não está tendo fome da palavra, se você não está tendo, tome cuidado. Tome cuidado. Tá? Deus quer te alimentar, mas você precisa ter fome da palavra. Então, Êxodo 16, 4 aí para encerrar, né? Daqui a pouco. 9 horas. Então disse o Senhor a Moisés: Ei que vos farei chover. Sabe aquela irmãzinha que apareceu não sei de onde? Era um pão de céu para a sua vida, meu irmão. Sabe aquele irmãozinho que chegou para você e falou assim, olha, não desanime, o Senhor tem vitória para a sua vida. Ele é o pão do céu, meu irmão. Sabe aquela palavra que o pastor prega aqui, que a pastora prega, que o irmão fala? Que ali é o pão do céu para a sua vida, meu irmão. É Deus querendo alimentar a sua vida espiritual.
E você muitas vezes não está entendendo. Glória a Deus. Isso é o pão do céu. A minha presença aqui pregando para vocês, fazendo a obra de Deus, é pão do céu, irmãos. Trazendo o maná dos céus para a sua vida. Alimento espiritual para a sua vida. Alimento que vai alimentar a tua vida espiritual. Vai dar forças na sua caminhada. Vai dar força para você continuar, sair desse deserto. Porque é o que Deus queria para aquele povo. E o povo não ia conseguir alimento porque não ia achar. Ia morrer ali. Deus falou, eu vou ter que alimentar esse povo, vou usar os métodos, pão do céu. E quando eu falo do amor de Jesus para você, eu estou trazendo pão do céu para a sua vida. Quando pregamos, trazemos pão do céu para a sua vida. Porque Deus quer a igreja alimentada, Deus quer a igreja saindo do deserto, Deus quer a igreja liberta, Deus quer a igreja fortalecida. Porque Deus sabia que depois do deserto, teria que conquistar uma terra e teria que brigar e guerrear contra homens poderosos e valentes. Deus quer te fortalecer. Deus precisa de servos fortes. E aí o que ele fez? Fez cair maná do céu. Eu vejo assim um episódio assim, né? Que Deus, ele derramava o maná do céu para aquele povo. Eu acredito que quando ia chegando a hora mais ou menos, eu não sei se Deus derrubava todo momento, né? A hora que ele... E aquele povo ficava assim, nossa, eu estou com fome, isso aqui Deus não vai mandar comida. Sabe? Aquele povo, aquele sentido ansioso para o momento que Deus mandasse o maná do céu. Ansioso de se alimentar. Ficava, sabe, aquele, será que Deus é agora? Eu vou esperar, com ansiedade. Como você está quando você vem para o culto? Você está aqui naquele povo assim, ansioso para o momento que o maná vai cair? Para o momento que a palavra de Deus vai ser pregada? Que os hinos serão cantados? Que as palavras serão ensinadas através da escola bíblica? Você tem que estar que nem a pessoa que está com vontade de comer. Você tem que estar ansioso, faminto, esperançoso. Para o momento que Deus envia o pão dos vivos que desceu do céu para a sua vida, através das pessoas. Através das pessoas. Amém, igreja? E para nós encerrarmos, Mateus 6,11. Mateus 6,11. Mateus 6 é a oração do Pai Nosso. É a oração do Pai Nosso. Do mesmo jeito que lembra que eu falei para vocês, os ingredientes são diferentes, mas o resultado é o mesmo. Esse pão nosso de cada dia nos dá hoje, que Jesus fala aí, Mateus 6,11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É o mesmo maná que diariamente o Senhor provia para o povo no deserto. E Jesus sabia que nós precisaríamos do maná diariamente nas nossas vidas. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, para encerrar a mensagem. Deus deu uma ordem no deserto. E na oração do Pai Nosso, Jesus seguiu corretamente. Jesus não pediu o pão nosso para o mês inteiro. Jesus não pediu o pão nosso para a semana inteira. Jesus não pediu o pão nosso para o ano inteiro. Jesus pediu o pão nosso para cada dia. Porque no deserto o Pai falou assim, peguem o necessário para este dia. Não guardem nada. O dia de amanhã o Senhor proverá. E eu falo para vocês, não pensem que a palavra do Dirceu, você vai guardar ela a semana inteira. Amanhã você tem que buscar outra palavra de Deus. Amanhã você tem que abrir de novo a palavra de Deus. E depois de amanhã você tem que abrir a palavra de Deus. Cada dia da semana você tem que abrir a palavra de Deus. Você tem que ler a palavra de Deus. Cada dia da semana é um maná de Deus para a sua vida. Não queira pegar a palavra que eu estou falando hoje e guardar e querer se alimentar dela a semana inteira sem fazer a sua parte. Amanhã tem outro alimento para a sua vida. Outra situação, outra oportunidade, outra opressão. Cada dia é um dia. Cada dia o seu mal. Então,
que o pão nosso de cada dia, o Senhor possa nos dar. Ou seja, que a palavra de Deus não venha faltar na sua vida. Que o alimento espiritual não venha faltar para o seu homem interior. Que o seu homem interior seja fortalecido pela palavra de Deus. Tem vitória, tem vitória. Tem libertação, mas começa de dentro para fora, começa a expor a sua fortaleza de dentro para fora, começa a mostrar sua bomba que você é de dentro para fora, em oração, em palavra, em conhecimento da palavra, começa a mostrar o homem forte e valente que você é de dentro para fora, guerreando contra o inimigo que é invisível. Se coloque de pé, igreja, eu quero orar por vocês. Que o Senhor desperte dentro de nós, né? Cada dia mais o interesse da palavra de Deus. Que o Senhor desperte dentro de nós cada dia mais essa fome e sede da palavra de Deus. Fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Fome e sede de se alimentar da palavra de Deus. Fome e sede de pregar a palavra de Deus. De repartir o pão com as pessoas. Naquele episódio da multiplicação dos pães, depois do primeiro teve o segundo, e os discípulos chegaram para Jesus e falaram: mestre, as pessoas ainda continuam atrás do Senhor, e eles estão famintos. Pedro falou, né? E eles estão famintos, o que faremos? Espera aí, você está com a sua alforja aí? Tá. Você não está com a sobra da multiplicação? Tá. Eu já multipliquei a primeira vez. O que você tem que fazer com esses pães que você tem na sua alforja? Você sabe o que você tem que fazer, Pedro? Dê você de comer a eles agora. Se você pegou a multiplicação, os pães da multiplicação, ou seja, se você se alimentou e guardou para você o pão, agora quem tem que alimentar a multidão que está vindo atrás, faminto, é você, Pedro. E isso ele está falando para a igreja hoje. É você que está alimentando hoje, domingo, na segunda-feira. Dê esse maná para as pessoas. Dê o pão vivo que desceu do céu para as pessoas, igreja. Pegue tudo isso que está na sua alforja guardado, que você recebeu nessa noite, e passe para as pessoas. Alimente o homem espiritual das pessoas, para que elas consigam sobreviver nos dias de hoje, igreja. Amém? Eu quero orar por vocês. Curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado por esta palavra, infinita palavra, gloriosa palavra, palavra que nos edifica, palavra, Senhor Deus, que é lâmpada para os nossos pés e que é a luz para guiar-nos no caminho da salvação, Pai. Eu oro agora pela tua igreja, Senhor Deus, e peço que o Senhor, através do Espírito Santo, opere a palavra revelada, Senhor Deus, para essas vidas, Pai. Que os nossos olhos espirituais estejam sempre abertos e atentos para a tua voz, para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que nós possamos estar sempre fortalecidos com a leitura da palavra, com o estudo da palavra, com o conhecimento da palavra, para que nos dias difíceis, nas horas difíceis, sejamos fortes e valentes e poderosos diante do inimigo invisível, Pai. Eu oro agora para a tua igreja, fortaleça a todos através do Espírito Santo, dê sabedoria, dê conhecimento, que haja cura, Senhor, interna, que haja transformação das vidas através da pregação da palavra, que o Senhor possa dar dons aqui, Pai, espalhar dons. Precisamos de discípulos, precisamos de servos para praticar o ID, para ensinar a tua palavra, para abrir os olhos dos cegos, soltar a língua dos mudos e conceder a audição dos surdos, Senhor Deus, para que as pessoas possam ouvir a tua palavra e ser transformada e ser liberta da condenação do pecado, Pai. Que o inimigo seja derrotado na vida dessas pessoas através do poder da tua palavra, Senhor. Que o Senhor esteja presente na nossa vida, Pai, através da leitura da palavra, da oração, do jejum. Que a igreja possa estar em comunhão com o Senhor, Pai. Eu te peço e te agradeço. Se houver alguém aqui enfermo, se houver alguém triste, abatido, se houver alguém angustiado, Senhor, que o Senhor, através do teu poder e da tua grandeza, Senhor, o Senhor entre com a provisão, Pai, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.